Opa. É o microfone. Abra sua Bíblia em João, tá ligado, né? Tá. Evangelho de João. Capítulo 12. João, capítulo 12. A gente lê o texto de Mateus no início. Eu queria, ainda na mesma pegada, na mesma ideia, seguir com esse texto também. Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 27. Agora a minha alma está angustiada. E que direi? Pai, salva-me dessa hora? Mas foi para isso que vim, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. A multidão que ali estava e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Jesus respondeu, esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. Chegou a hora do julgamento desse mundo. E o seu príncipe será expulso agora. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso referindo-se ao modo pelo qual morreria. A multidão lhe respondeu, sabemos pela lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Até aqui. Pai, obrigado, Deus, mais uma vez pela palavra. Obrigado pela Escritura, que vale a nossa vida, que vale toda a nossa compreensão daquilo que temos recebido de Ti. Que agora isso que lemos e que vai ficar aplicado ao coração se torne chão para a gente caminhar. Seguro, firme e apontado para a Tua presença e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma coisa muito interessante é que o Evangelho de João não cita o episódio do Getsêmani, que eu li no início. Mateus, Marcos e Lucas fazem isso. Citam o episódio de agonia de Jesus naquele horto, onde ele, segundo Lucas, sua e o seu suor é misturado com gotas de sangue, provavelmente por causa da pressão psicológica, e os vasos capilares se romperam. E tudo desce no seu rosto, sangue misturado com suor. Segundo os três evangelistas, aquele foi um momento de dor do nosso Cristo. Antecipada a dor da cruz, nenhuma outra dor se comparou àquela. Nenhuma outra dor foi igual àquela que ele estava sofrendo, aquela pressão psicológica. Não sei se alguém aqui já passou por esse tipo de situação. Algo que não te fere de maneira física, que não te machuca no corpo, mas uma decisão, algo que te pressiona a ponto de, por dentro, você estar igual uma panela de pressão cozinhando feijão. Né? Parece que vai explodir. Parece que a qualquer toque, a qualquer manuseio, você se desfaz. Uma pressão interna na mente. E aí, por mais que ela seja uma pressão na parte imaterial do teu corpo, psicológica, ela transfere todos os seus efeitos para a parte material. Você sente no corpo todas as dores de estar sendo pressionado daquele jeito, de estar angustiado daquele jeito. Jesus está passando por aqui. E João não narra o Getsemane. Mas por mais que João não narre o Getsemane, João narra sim um momento em que Jesus está, de maneira igual ao Getsemane, angustiado, pressionado. O texto que lemos começa com essa frase do próprio Cristo. A minha alma está angustiada.
Então, João apresenta aqui para nós o momento de angústia de Jesus no seu evangelho. Jesus aqui está de novo, ou no evangelho de João, em uma outra ocasião, dando sinais da pressão da cruz que estava proposta a ele. Ele está aqui angustiado. E veja, tanto no Getsemane quanto aqui, a gente percebe uma coisa já de cara para entender sobre esse texto. Que não há mérito na obediência se ela surge com facilidade sem sacrifício. Não há mérito em obedecer algo se aquilo surgir facilmente. Percebe que aquilo que é fácil de cumprir, você não valoriza? Agora, se te dão uma missão difícil, você percebe que aquela missão, ela só vai ter algum mérito se você cumprir o que ela te custa. Sacrifício. Então, Jesus aqui está revelando a nós, mostrando a nós, que na obediência para Deus, obedecer a Deus, a nossa parte que cabe, seguir o que Deus diz, só tem mérito quando vem com muito sacrifício e com pouca facilidade. Jesus teve que cumprir a vontade de Deus com muita dor, renunciando e negando muita coisa. Entende? É aí que fica o mérito da obediência. Quando algo lhe custa para você cumprir, você consegue cumprir apesar de tudo que você teve que renunciar. Quando você consegue, você se sente realizado. Primeira coisa que vem na sua cabeça é: valeu a pena eu ter me sacrificado por isso. Valeu a pena eu ter me privado das coisas para alcançar-os. Tendo isso em mãos, olhando para trás, eu vejo que a dor não se compara com o benefício, então valeu a pena ter sofrido. No linguajar parecido, no capítulo 16, João vai falar disso com respeito à mulher grávida. Ele diz que a mulher com o bebê no colo já não dá mais importância à dor que foi tê-lo. O benefício é tão superior que ela ignora. E veja, João não está dizendo que ela teve uma amnésia porque o filho nasceu. Pergunta para alguma mulher que teve parto normal aqui se ela esquece da dor. Claro que não esquece. Como é que vai esquecer? O que João está dizendo é que ela não dá importância à dor. Ela não esquece, mas ela lembra e diz: valeu a pena. A importância que aquilo tinha no momento como infligidor de dor perdeu totalmente seu efeito diante da criança. Então, só há mérito na obediência se for assim. E Jesus sabia disso. Então, Jesus está revelando para nós aqui, em outras palavras, que a verdadeira coragem não implica em não ter medo. Mas a verdadeira coragem, a coragem autêntica, ocorre quando, apesar do profundo terror, a gente faz o que tem que fazer. Coragem não é ausência de medo, coragem é domínio do medo. Tem muita gente corajosa que não reage simplesmente porque domina o medo. E tem muita gente que reage e morre só por medo, não por coragem. A reação é até inesperada. Quem tem esse controle do medo, quem tem esse controle, ele tem coragem. Eu nunca esqueço de uma vez uma pegadinha que fizeram com aquele ator da Globo, Reinaldo Gianecchini. E a pegadinha consistia em que ele chegava no estacionamento da Globo lá e tinha um ator quebrando um carro parecido com o dele. Eles tiravam o carro dele da garagem, colocavam um carro igual, e aí um ator estava moendo aquele carro na marreta, né? E ele chegava de surpresa e pegava aquilo, e era uma pegadinha, né, para ver a reação. Fizeram com alguns outros e a reação foi atores indo para cima, e a reação dele foi totalmente oposta, que a pegadinha perdeu a graça. Porque ele ergueu as 2 mãos, olhou para a pessoa e disse: "Calma, o que está acontecendo? Você está bem?" E a pessoa moeu o carro, querendo tirar dele a reação, porque era um ator, e ele dizia: "Ó, deixei minhas coisas no chão, não estou com nada na mão. Eu posso me aproximar?" E perdeu a graça, porque dominou a situação. E o ator que estava atuando
disse agora, eu dou uma de louco de verdade, porque o sujeito acabou com a brincadeira. O domínio do medo dá pra gente isso, né, o controle, às vezes, daquilo que é inesperado. Eu não digo que ele não tinha medo, era uma pegadinha, ele não sabia daquilo. Claro que ele estava com medo, mas o que ficou impressionante é o autocontrole que ele tem diante da situação inusitada daquela. E ele chegou a abraçar o ator até chegar e falar: "Foi pegadinha", e ele: "Pô, gente, não faz isso", e o ator rindo, mas ele chegou a abraçar o sujeito, pedindo calma, acalmando o sujeito que supostamente estava operado. Percebe? Então, coragem não é ausência de medo, é dominar isso. E Jesus aqui está angustiado, mas Jesus tem esse domínio, porque é Deus, por óbvio, mas porque também é o homem, o filho do homem perfeito, o humano segundo a vontade de Deus. É esse. Por isso que ele pergunta. Ele está angustiado e ele faz uma pergunta. Ele diz: "O que direi? Pai, me salva dessa hora? É isso que eu vou gritar agora que chegou o momento crucial da minha missão? Eu vou pedir para Deus me livrar disso? Pai, me salva desta hora é o que eu tenho a dizer? Me livra desse momento crítico agora da salvação do mundo?" Não. Para cumprir aquilo eu requeriria coragem. Então ele diz: "O que que eu digo? Pai, me livra dessa hora?" Aí ele mesmo responde a pergunta, ele fala: "Como que eu vou dizer isso, se foi para essa hora que eu vim?" Ele diz: "Mas foi para isso que eu vim. Foi exatamente para essa hora. A minha missão só faz sentido se essa hora chegar. Então como que eu vou pedir para o Pai me livrar dessa hora? Se é essa hora que vai revelar ao mundo quem eu sou de fato. Eu vim para essa hora. É para isso que eu estou aqui. Como que eu vou pedir para sair dessa situação? Se é isso que eu tenho que cumprir." Então ele muda e diz: "O que direi? Eu não direi, Pai, livra-me dessa hora. Eu direi o quê? Pai, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome nesse momento. Que eu não sucumba ao medo e que a coragem que eu tenho para isso seja inabalável e fique firme e que no final disso todos olhem para ti e digam: louvado seja Deus. Louvado seja Deus por tudo isso." Ele diz: "Então, glorifica o teu nome nisso." Né? Deus tem um comprometimento com a sua glória. Deus tem um comprometimento com a sua exaltação. E não porque Deus é vaidoso. É que como ele origina tudo, dirige tudo e governa tudo, tudo só está em ordem quando tudo volta para ele como glória, como honra. Ele diz: "Então, já que o Senhor é esse Deus, o Pai, que preserva a glória, então glorifica o teu nome nisso. Faz com que essa situação redunde naquilo que lhe agrada, que lhe deixa satisfeito, a tua glória." E aí vem a voz, né? "Eu já glorifiquei e o glorificarei ainda mais." Ele tem a resposta de Deus. Então, essa fala de Jesus é a resposta final a qualquer receio da vida. Gente, aqui já dá para fazer uma aplicação, né? Não é parte do sermão expositivo, você guarda o melhor para o final, mas já tem aqui uma aplicação. Quando você estiver passando por uma situação de pressão, que você olhe para ela e diga: como que isso aqui vai retornar como glória para Deus agora? Muito mais do que eu conseguir sair da situação, como isso retorna como louvor para o nome dele. Se olhar e dizer: Deus, glorifica o teu nome nessa minha situação. Se eu sair daqui sem nada, que a única coisa que sobra então é a tua glória. É a glória para ti. O louvor e a honra ao teu nome. Então a gente percebe aqui que entre o caos, que é a pré-cruz, e a vida da ressurreição, que é depois da cruz e da ressurreição, a gente encontra duas coisas. E assim na nossa vida, entre o caos completo, quando a nossa vida quase beira a ruína total, e o oásis, o paraíso, o que que acontece no meio dessas duas coisas?
Então, o que acontece? Qual é o caminho entre o caos e a vida? Primeiro, entre o caos e a vida, será sempre onde surge a voz de Deus. Entre a ruína quase total e a vida plena, o que acontece no meio dessas duas coisas, a gente percebe no texto primeiro, é que é lá que vai aparecer, de onde vai surgir a voz de Deus. Verso 27, eu queria reler. Agora a minha alma está angustiada, e que direi? Pai, salva-me dessa hora? Mas foi para isso que eu vim, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e me disse: já o glorifiquei e o glorificarei ainda mais ou mais uma vez. Olha só. A confirmação de que a cruz era determinante para concretizar o resgate da igreja, dos eleitos de Deus, veio por meio de uma voz. A voz que grita do céu é a voz de Deus. Eu já glorifiquei o meu nome nessa situação e eu vou glorificá-lo mais uma vez. E veja, por trás dessa voz de Deus, há algo muito grande e profundo, né? Porque teve um tempo no Antigo Testamento em que Deus falava diretamente aos homens. Você lê as páginas do Antigo Testamento, Deus falava aos homens. Deus falava com Adão, Deus falava com Moisés. Deus fala aos homens. Deus falou com Samuel, com Elias, né, o profeta. Então, lá no Antigo Testamento, Deus falava de maneira direta. Porém, entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, Deus havia se calado. E Deus já não falava com o seu povo por pelo menos 400 anos. O silêncio de Deus se estende por 400 anos, não se ouve mais a voz de Deus. Inclusive, nesse período não se tem profeta. Malaquias é o último e não tem mais para frente. Até a aparição de João Batista. Percebe? Deus está em silêncio. Então, os grandes dias, quando Deus falava, eram coisas do passado, muito distantes agora do povo. Porque a voz que falava para o povo por meio dos profetas estava em silêncio. Então, o Novo Testamento não só pontua o retorno dessa comunicação de Deus com o povo, mas revela a presença de Deus de uma maneira corpórea, em Cristo, encarnado. Deus só não volta a falar, mas Deus agora está presente, presente no povo. Então Jesus não é só um eco da voz de Deus, mas ele é o próprio Emanuel, o Deus conosco. É o Deus entre os homens. E o que chega então aos homens aqui na pessoa de Jesus não é aquele murmúrio longínquo de um Deus distante, um eco vago lá nas alturas, mas o que chega aos homens por meio de Jesus é o acento inconfundível da voz de Deus. É a singular presença de Deus, falando de novo aos homens e sendo visto aos olhos dos homens. Tanto é que a própria voz de Deus confirma isso quando responde o filho. A própria voz de Deus. E a voz de Deus sempre chegou ao filho, a voz do Pai sempre chegou ao filho em momentos críticos e grandes da vida de Jesus. Quantas vezes a voz de Deus ecoa do céu? 3. Por 3 vezes Deus fala dos céus com Jesus. A gente sabe disso. Marcos 11, quando Jesus se batiza. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A voz brada do céu. E ele tem prazer no seu filho. Depois, no Monte da Transfiguração, quando ele aparece para os discípulos na pessoa de Elias e de Moisés e se transfigura, decidindo já tomar o seu caminho para Jerusalém, ali é o ponto onde ele se dirige para o fim, a voz vem do céu e diz: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Por que Deus diz isso ali? Quando Jesus se transfigura, 2 personagens bíblicos ímpares aparecem ao seu lado, um à direita e um à esquerda. Moisés e Elias. Quem é Moisés? A lei. Moisés representa a lei de Deus, o Pentateuco.
Elias representa os profetas, dois ofícios, né? O legislador com a lei e o profeta com a palavra de Deus. Quando os dois aparecem, e Jesus no meio, e os dois desaparecem, a voz diz: esse é o meu filho amado, a ele eu ouvi. No sentido de que Jesus é superior à lei, superior aos profetas. Não é que ele diz, parem de ouvir Moisés e parem de ouvir Elias. Ele diz, a partir de agora, ouçam o meu filho. Ouçam aquele que eu enviei, que é maior do que a lei, que é maior que os profetas, ou seja, é maior que tudo que veio até ele. Jesus é o maior, e a voz confirma isso, ouvi. E aí, agora aqui no texto, quando chega a hora em que ele precisa verter o seu sangue e ir para a cruz, está angustiado, ele se fortalece mediante a prova de Deus. Glorifica o teu nome, e a voz diz o quê? Eu já glorifiquei. 3 vezes a voz vem. 3 vezes Deus fala a respeito de Jesus para fortalecê-lo. Então, o que Deus fez por Jesus é o mesmo que faz por todos nós. Por quê? Porque ele nunca vai nos enviar para um caminho sem nos dar instrução daquilo que nós temos que fazer. Nunca vai nos enviar para um lugar sem antes dizer o que temos que fazer naquele lugar. E quando ele nos encomenda essa tarefa, não nos abandona na imensidão da ansiedade para cumprir aquilo. Não nos abandona nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, mas mostra que sem ele a gente não realiza, que não tem como realizar por si mesmo. E o que ele faz para que isso seja estabelecido? Fala conosco, como falou com Jesus. Ele fala com a gente. Por que Deus fala com a gente hoje? Porque Deus não está mais no seu período de silêncio. Deus está falando. E como que ouvimos Deus, pastor? Então, Senhor, hoje eu vim aqui, era isso que eu queria. Eu preciso ouvir Deus. Fala, diz para mim. Como? Se eu fosse um charlatão, eu diria para você, Deus me disse algo a respeito da sua vida. Mas como eu não sou esse, não tenho intenção de ser, eu te dou a resposta certa. Aqui, ó. Quer ouvir a voz de Deus? Está aqui. Deus não está calado. Deus não está em silêncio. Você não é Jesus para que Deus grite do céu. Fez isso com respeito ao Filho e só fez 3 vezes. Conosco, é pela palavra. É pela Escritura que Ele fala com a gente. É por aqui, por meio da Escritura. Quando a carga da nossa vida se apresenta muito pesada, quando o esforço que a gente faz não é suficiente para trilhar o caminho proposto por Deus, quando as nossas forças acabam, aonde é que a gente recarrega? Aonde é que a gente encontra? Na voz de Deus. E onde é que a gente encontra força para ouvir a voz de Deus? Onde é que a gente encontra a voz de Deus? Na Escritura. Recorrer às Escrituras para ouvir a sua voz, para seguirmos adiante com o som dessa voz, que vai fortalecendo o nosso espírito. O nosso problema não é que Deus não fale, o nosso problema é que a gente não está pronto para ouvir e nem para buscar o que ele tem a dizer. A gente não recorre suficientemente à Escritura. Né? Não é à toa que tem gente que mora nessa cidade que tem fila de gente 6 horas da manhã na casa dela para pegar uma palavra de Deus. Tendo às vezes 3 Bíblias em casa. Mas sai de casa, deixa as 3 Bíblias empoeiradas e vai bater palma. Então a palavra de Deus para mim, profeta, vai ter, não tenha dúvida. A dificuldade é saber se é de Deus. Mas a palavra vai ter. E se você for de 5 em 5 minutos, ela vai ter de 5 em 5 minutos uma palavra. Porque ela precisa manter a fila. A fila precisa estar lá. Então não dá para dispensar. Nem cliente chato dá para dispensar. Não é? Mas nós não precisamos e não acreditamos nisso. Se você for bater no meu portão para pedir uma palavra de Deus, eu te atropelo com o meu carro. Eu dou ré no carro e passo por cima de você. Não faça isso. Ou compra uma Bíblia. Talvez você tenha perdido a sua. Ou te passo o link de uma Bíblia para você baixar.
que deve ter apagado da memória do seu celular. Escritura, gente, é só assim que a gente escuta Deus falando. É só assim que se ouve a voz. Percebe então que Deus não está quieto, é a gente que não está procurando, a gente que não está procurando o que Ele tem a dizer. E essa voz que soa da Escritura para nós é a mesma que, pelo seu poder, trouxe o tudo do nada, que criou tudo lá em Gênesis a partir do poder do que dizia: haja, e acontecia. É a mesma voz que está registrada aqui, que serve para nós como voz de Deus. E mais uma vez, tanto na situação de Jesus aqui quanto na nossa, transforma caos em vida. Entre o caos absoluto e o paraíso que a gente quer, está a voz de Deus no meio. Sempre surgirá a voz do Eterno. Sempre surgirá a voz de Deus nos dando instruções. Sempre surgirá essa voz que faz nascer do caos do pecado novas criaturas como nós. Que faz nascer do caos do pecado homens e mulheres tenentes a Deus. É pela voz dele que isso acontece. Não é assim que acontece com Paulo no caminho? Saulo, Saulo, por que me persegues? É a voz. Estava você lá fazendo suas coisas, entranhado em pecado, e um dia a voz disse a ti: ô sujeito, ô mulher, o que você quer da vida? E tenta lembrar do dia da sua conversão. Como é que você não tem ouvido uma voz audível? Não parece que foi? Se o dia que você se rendeu foi o dia de uma pregação, não parece que era o próprio Deus falando com você? Pela boca de quem quer que fosse que estivesse pregando? Spurgeon tinha 15 anos e fugia de uma tempestade em Londres. Para correr da tempestade, viu a primeira porta e entrou, era uma igreja, e quem pregava era um diácono, um sapateiro. Ruim de gramática e de fala. Choveu, veio pouca gente e ele que falou. Acho que faltou quem ia falar, deram para o diácono. E Spurgeon está lá com 15 anos na porta, esperando a chuva passar, escutando aquele homem falar do evangelho. Spurgeon e se torna o maior pregador da história, com 15 anos de idade, porque entrou errado num lugar que era o mais certo de lidar da vida dele. Não é assim que a gente se converte, gente? Filipe se converteu na Donep, foi para jantar e saiu de lá jantado por Jesus Cristo. Eu fui no retiro só para ter R$ 30 de volta que eu tinha emprestado para alguém e saí de lá e os R$ 30 não pagam o que aconteceu naquele dia. E assim é com todos nós. A voz de Deus ecoa entre o caos que a gente vive para a vida. É essa voz. A verdade disso aqui está exatamente no fato de que Jesus garantiu de que a voz não soou por ele, mas por nós. Ele diz: essa voz não veio por causa de mim, mas veio por causa de vocês. Jesus diz: ele nem fala por mim, porque sabe quem eu sou e eu sei quem ele é, e eu e ele somos um. Mas ele diz isso por causa de vocês. Quando Deus fala, ele fala aos seus pequeninos. Quando Deus fala, ele fala contigo. Aí você pensar: quem sou eu para ter uma audiência com o dono do mundo? A resposta é: você é ninguém. Mas a graça está em que fala com os seus, responde os seus. Fala pela escritura, pela palavra. Todo domingo a gente se reúne aqui por causa da palavra. Porque Deus tem algo a dizer a nós, porque Deus tem algo a corrigir na nossa rota, porque Deus tem algo a consertar no nosso comportamento, porque Deus tem algo a dizer para o nosso coração. Entre o caos e a vida, o caminho entre o caos e a vida, primeiro, é de onde se ouve a voz de Deus. Segundo, o caminho entre o caos e a vida é onde se revela o seu amor irresistível. Verso 32. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele dizia isso referindo-se ao modo pelo qual morreria. O caminho entre o caos e a vida é onde se revela o seu amor irresistível.
Quando Jesus afirma isso aqui, que seria levantado em uma cruz, a primeira reação de todos os que estavam ouvindo é moldado pela expectativa em corações que anseiam um herói terreno. Quando ele diz isso, eles acham ele é o nosso herói. É o homem que vai nos salvar. Então imaginavam o Cristo, e alguns ainda imaginam lá, nesse território, que esse Cristo surgirá como um líder invencido, em frente aos exércitos celestiais irresistíveis seus, disposto a subjugar todas as nações inimigas do cristianismo. Ele vai vir e vai arrasar todo mundo, e nós evangélicos estaremos do lado do vencedor, porque nós temos o nosso vingador, o nosso homem de ferro do céu. É assim que imaginam o Cristo. E esperavam que esse reino erguido por esse Cristo seria um reino de força, prepotência, arrogância, que esmaga inimigos pelo prazer de vê-los sangrar. Mas o que não conseguem compreender, que para a eternidade de Deus invadir a história dos homens, é necessário que o rei morra. É necessário que o rei se entregue à morte. É só assim que a eternidade invade a história. Com a morte do rei, desse reino eterno. E ele vence pela própria cruz erguida para ele na história, vence a história. Ele vem e invade a história para que a nossa biografia possa ser escrita na eternidade. Ele invade a nossa história para que a nossa história seja escrita nos livros eternos. É só assim que o rei nos vence. E eles não entendiam isso. Porque para eles, um herói não morre. Não é? Assista um filme onde um mocinho morre no final para ver se você não vai ficar irado, e nervoso e bravo. Que a gente é da jornada, gente. A gente é do Stallone, Rocky Balboa. Apanha, 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 no final ganha. E fica com a mocinha. A gente é desse. A gente odeia assistir filme em que o mocinho morre. Lembra do Titanic? Cabia 2 na porta. Né? Por quê? Porque mocinho não pode morrer. Frustrou todo mundo a história de amor onde o mocinho morre. A gente não gosta disso. A gente quer o Deus poderoso, o Deus que vence pela força, mas Jesus vence pela entrega, pelo sacrifício. Pendurado então no madeiro, suportando dor e vergonha, oriundas da crucificação, ele declara aqui que manifestaria um magnetismo irresistível. Ele diz: quando eu for pendurá-lo, eu atrairei todos a mim. É na cruz que todos vão ser atraídos. Então, entre o caos e a vida, o que aparece? Sempre um amor irresistível de Deus. Irresistível porque nos atrai. Por mais que a nossa mente humana não consiga conceber um beijo por ímpios, é isso que nos faz chegar perto. Um amor que atrai, que puxa, né? Um imã poderoso, esse amor. Atrai a gente para próximo dele. De maneira que na cruz está afirmada então algo inigualável, está afirmada a verdade inigualável. Diferente das conquistas passageiras insuficientes em guerras, a vitória de Cristo é eterna e imutável. Toda vitória oriunda de uma guerra não é permanente, por isso precisam fazer outra guerra. Já percebeu isso na história da humanidade? Teve uma guerra para destruir alguém mau. Vai ter outra, porque quem destruiu o mal vai querer tomar o lugar do mal e ser o mal. Toda guerra precisa de outra guerra. Toda discussão não resolvida precisa de outra discussão. Não é assim? Brigou, não resolveu? Pode dar 10 minutos, vai brigar de novo. Até resolver. Por isso que vitórias obtidas de uma guerra não são permanentes. São paliativos. Porque logo, logo vai haver outra. Mas a vitória de Cristo sobre o pecado, essa
é eterna e irrevogável. Ele não precisa morrer de novo. Ele venceu. E a vitória é final. Então a paz obtida pelas guerras precisa de mais guerra para se manter. Mas a paz obtida pela vitória da cruz, essa é definitiva e permanente. Você está pacificado. Você está em um estado de paz. Paz com Deus, porque Ele lhe cobrou os pecados no Filho e lhe estendeu a graça, então você não tem mais medo de Deus. E paz com o próximo, porque você entende quem é e sabe que não é melhor do que ninguém. Gente, isso é paz. Estado de paz. A nossa paz não precisa de circunstâncias para existir. A gente não precisa viver em ambientes que nos pacifiquem. A gente não é o grupo zen, que quando está tudo dando errado, a gente vai para um estúdio com uma música ambiente e fica com a mãozinha assim, fazendo para ver se... A gente não é esse. A gente é aquele em que tudo está pegando fogo, em que tudo está implodindo e explodindo, e você está caminhando de cabeça erguida no meio de tudo aquilo, dando bom dia para todo mundo. É um estado ancorado de paz, o que o Evangelho promete. E isso só é obtido pelo amor irresistível de Jesus, que nos atrai a Ele. A história confirma isso, gente. Impérios erguidos sobre a força e violência desapareceram. Cadê os Césares? Cadê os Xerxes? Cadê os faraós? Onde estão? Onde estão? Só resta ruína e lembrança. Mas o reino de Cristo, fundamentado na cruz, continua se estendendo. Todos os dias se estendendo. De geração em geração ele vai se estendendo. Porque o nosso rei está vivo e venceu de fato e nos atraiu num amor. A cruz atua na história como esse imã resgatador. É assim que a cruz atua. Atrai irresistivelmente os que são conquistados pelo seu amor. A graça é, sim, irresistível. Alguém dirá, pastor, mas fizeram um apelo para mim 20 vezes e eu disse não. Então, como é que a graça pode ser irresistível se eu neguei 20 vezes? John Piper responde da melhor maneira que eu já vi, brilhante e genial. Ele diz: a graça é resistível até deixar de ser. Você a resiste até o dia que Deus diz: chega. Você é meu. Então ela é irresistível. Que se vai chegar uma hora que não adianta você espernear. Você vem, ela é irresistível. Irresistível. Você vem sem forças, dobrado, caído, rendido totalmente a esse amor. Abraçado de um jeito que nunca foi. Mesmo tendo o amor dos filhos, do marido, do pai, da mãe, da família, dos amigos, nunca conheceu um amor igual esse aqui. Você olha para os outros amores e percebe que esses outros amores requerem amor em troca. E não há nada de errado nisso. Não é reciprocidade em amor matrimonial, em amor fraternal, amizade. Claro, tem reciprocidade. Você dá amor, recebe amor. Mas você olha para Cristo e vê que não tem quanto você diga que o ama. Nunca compensa. Nunca se aproxima do amor dele por ti. Aí você percebe o que é amor. É amar indigno, é amar pecador. Você já acordou naquele dia dizendo assim: Deus, por que o Senhor não me matou enquanto eu dormia? Porque eu sou uma pessoa ruim. Olha o que eu fui capaz de fazer. Olha o que eu fiz para que a minha vontade fosse estabelecida. Olha como eu manipulei. Olha, você olha e diz: por que o Senhor me deixa viver sabendo que o Senhor me ama e sabendo que eu vou me arrepender disso, que eu vou pedir perdão, o Senhor vai me perdoar. E eu não posso nem dizer: ah, que legal, vou fazer de novo, porque isso me dói. Essa é a graça, esse é o espinho que a graça coloca em nós.
um reconhecimento da dependência de Deus e aquele limite para não nos tornarmos uns abusadores do amor de Deus. Porque Deus não é bobo. Ao mesmo tempo, você diz: "Mas como é que pode me perdoar perfeitamente a ponto de me apaziguar, mesmo eu sabendo que amanhã, na primeira oportunidade, eu posso repetir o erro?" E ele ainda diz: "Dos seus pecados eu não lembro mais." Gente, esse é o limbo da graça de andar no evangelho. Não depende de nós, depende de Deus. Contudo, por mais que dependa tudo dele, não dá para a gente andar como se não o conhecesse. Não é estranho isso? Um amor que te dá liberdade, mas que também te chama para responsabilidade? Porque a gente é polarizado, a gente quer uma coisa ou outra. Ou a gente quer ser livre, ou a gente quer ser mandado. E Deus diz: "Eu mando, mas eu amo. Eu amo, mas eu mando." E como é que se relaciona? Fé. Por isso que a resposta é sempre fé. Por isso que Paulo vai dizer que se não for por fé, ninguém. Paulo não, todos os Hebreus. Não for pela fé, ninguém agrada a Deus. É crer nisso, viver nisso, nesse limbo e vamos embora. E aí vão chamar a gente de doido, de maluco, que a nossa religião é uma droga que a gente usa para se sentir ali. Falem o que quiser. Eu sei o que foi feito aqui dentro. Aleluia. E você sabe o que foi feito aí dentro. Esse é o ponto de Deus e a graça do Evangelho. O amor de Deus sempre continuará vivendo muito depois do desaparecimento do poder, da força e da violência. As guerras vão acabar e o amor de Deus vai permanecer. E só vai permanecer quem é do amor. Isso está na Escritura. Então, assim como um ímã inevitavelmente atrai por meio do magnetismo apenas metais e não outra coisa, a cruz adquire para si apenas aqueles a quem o amor conquista. Se o ímã só atrai metal, a cruz só atrai vencidos pelo amor de Deus. E se você está lá grudado nessa cruz, atraído por esse imã, sai lá. Ele te ama. E ele te ama. E te ama de um jeito terrível de amar, que é morrer pelo objeto do amor. Isso é terrível. Só um Deus para fazer isso. A gente diz que ama, mas morrer? Vá lá, né? Vá lá morrer. Não sei se vale tanto assim. Esse cabra aí do teu lado, essa mulher do seu lado, será que vale tanto? A gente pôs isso em dúvida, Deus não pôs. É cruz e pronto. O que direis, salva-me dessa hora? Foi para essa hora que eu vi. Eu não preciso me salvar. Eu sou Deus. Eu vim para salvar pecadores. Para encerrar, talvez os nossos melhores resultados, as nossas melhores lembranças, surjam sempre entre o caos e a vida. Faz aí uma retrospectiva rápida e lembra das suas conquistas. Vieram sempre entre um momento de caos total e paraíso indizível. Sempre de uma situação para outra. Isso porque, da mesma maneira que podemos morrer, se não buscarmos socorro em meio à escuridão da nossa vida em pecado, podemos viver iludidos se nos perdermos com as nossas conquistas sem esforço. Conquista sem esforço vai embora rapidinho. Conquista uma coisa sem muito esforço para você ver se dura. Sabe por que pessoas perdem prêmios em loteria? Isso é fato, gente. Você deve ter ouvido história de gente que ganhou milhões aí na loteria e ficou pobre um ano, endividado. Você diz, como é que pode o camarada ganhar 1 milhão em um ano, só ter dívida e não ter mais dinheiro? A mesma pergunta que a gente fala, como é que Adão, tendo tanto de árvore, foi comer logo que não podia? Se nós estivesse lá, era aquela que ia chamar a nossa atenção também. A gente só não admite. Mas por que acontece isso? Porque o dinheiro veio sem esforço. O dinheiro veio sem esforço. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Essa é a lei, essa é a regra.
Essa é a consequência do homem ter pecado. Dinheiro que você custa ganhar, não vale? Trabalhe um dia, por um dia, uma diária aí que alguém te diga: "Ó, me dá uma mão, te dou R$ 100", você vai lá e trabalha e volta com R$ 100. Você não quer trocar os R$ 100. Por quê? Porque ficou um dia lá puxando tijolo, carregando pedra, fazendo alguma coisa. Você olha para aquele R$ 100 e fala: "Se eu trocar, vai sumir". Aí você fica segurando aquela nota para não trocar, porque custou. Agora chego eu para você e digo assim: "Ó, tô R$ 100 para você, tá sobrando para mim". Primeira coisa que você faz, olha para a mulher do lado e diz: "Vamos almoçar", porque não veio com esforço. Tudo que vem sem esforço vai embora. Por isso que também pessoas gastam herança e torram heranças enormes, porque o pai suou para ganhar, ele nunca valorizou. Quando caiu na mão dele, ele não tem relação afetiva com aquilo. Ele torra, por isso perde. Entende? Conquista sem esforço ilude. Conquista sem esforço ilude. É ilusão. Agora, quando a gente entende que só é mérito na obediência e na conquista com sacrifício, a gente valoriza o que a gente ganha. Não é assim? Opa. Não existe satisfação verdadeira e completa na desordem, no caos. Não vai existir. Mas tampouco vamos encontrar satisfação completa num destino falsamente bem-sucedido. Do mesmo jeito que não há satisfação no caos, também não há satisfação na ilusão de uma conquista que não veio pelo esforço. A própria história humana nos ensina que não podemos permanecer em nenhum desses extremos. Ele não pode viver no caos total, porque senão a gente perde a morte, mas também não pode viver na ilusão bem-sucedida, porque também não tem vida. Não dá para ficar nem no desespero que vai nos paralisar e nem na euforia que vai nos iludir. Os dois polos são ruins. O que sustenta a nossa fé é aquilo que podemos ouvir entre esses dois momentos. Entre o caos e a vida, a voz de Deus. A nossa satisfação está em quem fala e não propriamente no que ele diz para nós. Está na pessoa que fala, Cristo. Lembra do episódio da tempestade? É só quando ele levanta e manda que tudo se cale, é que a bonança vem. É assim que funciona. E essa voz surge para nós de um lugar muito específico, ou seja, das Escrituras, revelando a nós que só o ecoar da voz de Deus finalmente chama a nossa atenção. É só quando Deus fala que a gente consegue entender, por isso recorra às Escrituras. As Escrituras, sendo a voz de Deus, vão nos atrair irresistivelmente para uma cruz. Pregação que não termine em cruz não foi pregado, não foi falado nada. Se nada apontar para Cristo, nada aconteceu. Porque é só a cruz que magnetiza a nossa atitude, o nosso coração. Entre o caos e a vida que Deus fala pela sua palavra, é entre o caos e a vida que ele nos atrai ao seu filho na cruz. É entre o caos e a vida que encontramos a verdadeira transformação e única. Deixar o desespero e a ilusão para viver na segurança do amor de Deus. Hoje nós nos reunimos aqui para ouvir a voz de Deus e eu espero que você tenha escutado. E essa voz não é dita só aqui nesse púlpito domingo 9 da manhã. Você tem ela em casa, você tem ela disponível. Recorra às Escrituras, receba essas orientações de Deus e você não viverá nem o desespero do caos e não viverá nem da ilusão de ser bem-sucedido. Viverá no caminho do equilíbrio. Coloque-se de pé, vamos orar.